Bom dia a todos. Dia. Que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco, em Sim. nossos corações, em nossos lares, agora e sempre. O, o, o tema que nós vamos abordar será a comunicação entre os espíritos. Na doutrina espírita, o que a gente mais ouve falar é da comunicação entre os espíritos. Então, não é um tema novo, não é um tema complexo, né, no entendimento geral e global. Ele é de um entendimento um pouco mais aprimorado quando a gente vai tentar entender o mecanismo da comunicação. A comunicação em si, ela precisa de um transmissor, um caminho por onde essa comunicação vai passar e um receptor, né? Então a gente tem que ter aí vamos dizer assim, três pontos importantes, né? Então o emissor emite, o meio transmite e o receptor recebe a informação. Se o receptor vai entender a informação ou não, aí já é um outro caso. Se o emissor está emitindo a mensagem correta ou não, também não é o caso, mas que o meio influencia a transmissão dessa comunicação, isso é fato. E na doutrina espírita, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, quando a gente entra no ponto na questão da comunicação entre os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, e muitas vezes com foco na mediunidade, é que na doutrina espírita a gente tem a tríade: Deus, o Criador. A gente tem poucas informações sobre o que é Deus. Lembrando que a primeira pergunta de Allan Kardec é exatamente essa. Nós temos o espírito, né, que a gente tenta compreender o que é, mas ainda falta muito estudo e muita compreensão de nossa parte para entender o que realmente é o espírito, e a matéria, que é amplamente estudada, né? A matéria, e mesmo sendo a mais estudada, a mais conhecida, ainda a gente está engatinhando em várias informações, né? Em várias situações, mas desses três, matéria é quem mais nós conhecemos. A matéria a gente pode chamar de fluido Dia. cósmico universal, né? Então, a parte material. O espírito ainda a gente está compreendendo. Deus ainda a gente precisa de muita bagagem, né, de conhecimento para compreender a grandiosidade disso tudo. Nós focaremos hoje nas questões da matéria e nas questões do espírito. A matéria, ela pode ser entendida como o meio, como se nós estivéssemos olhando para essa tela e esse fundo azul fosse o meio onde a figura se encontra, né? A matéria, ela vai servir de meio de transmissão. Então a gente pode pensar que a matéria, ela é a responsável, por exemplo, pela transmissão do som. Aqui no planeta Terra, nós temos a nossa atmosfera, 78% nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% outros gases, e esse ar, ele é responsável, né, por permitir que as ondas sonoras caminhem e saiam do emissor e cheguem no receptor. Então, o emissor, eu tenho o meio, a transmissão,
e eu tenho o receptor. Então, a matéria é o veículo, é por onde a comunicação vai acontecer. Evidentemente que para ter o som eu preciso do ar. Se eu estou dentro da água e dou um grito, o grito ele vai ter um som diferente, porque eu mudei o meio, né? Eu mudei a situação. Então, as ondas embaixo d'água vão agir de maneira diferente das ondas no ar. Vamos imaginar como se nós estivéssemos agora em frente a um aquário, né? E os peixes estão ali mergulhados naquela água. Assim somos nós, como aquele peixe que se encontra na água, nós nos encontramos envolvidos pelo fluido cósmico universal, que serve como veículo para a transmissão das ondas dos pensamentos. O que é a comunicação entre os espíritos? A comunicação ocorre pela sintonia mental. O que é sintonia mental? A sintonia mental, vamos nos lembrar lá dos anos 80, que quando nós tínhamos uma televisão em casa e quiséssemos assistir canais no UHF ou no VHF, eu precisaria lá na minha casa ter um transdutor, que a gente chamava de UHF. E ali eu fazia a sintonia dos canais. Ou seja, eu tinha uma TV, eu tinha uma antena, eu tinha uma torre transmissora, e essa torre transmissora, ela emitia ondas que vão em todas as que iam, vão, né? A gente, isso acontece ainda hoje, então vamos imaginar que a torre ainda emite, né? Ondas que vão em todas as direções, só que cabe ao aparelho fazer a sintonia para poder ter ali a televisão, o canal e eu assistir o canal. Hoje isso é feito automaticamente pelos aparelhos de TV. Antigamente não, nós tínhamos que ficar selecionando e buscando essa sintonia. Então, a comunicação ocorre pela sintonia mental. Então, não basta, não há necessidade de palavras, né? Mas sim apenas a mente, pois cada espírito emite ondas de pensamento que podem alcançar outros espíritos encarnados ou desencarnados. Então, isso acontece enquanto nós estamos encarnados, acontece durante o processo, né, naquele período do desencarne, no período em que a gente se encontra no plano espiritual. A comunicação ela é global, né? Não existe uma comunicação dos encarnados, uma comunicação dos desencarnados. Não existe isso. Existe uma sintonia mental, e através dessa sintonia mental, através das ondas que são captadas, e desta forma, essas ondas de pensamento, elas podem chegar a outros espíritos e desta forma gerar sentimentos, sensações, gerar pensamentos e outras situações que a gente vai discutir hoje. Então a gente não pode esquecer. Essa sintonia mental, essas ondas de pensamento, elas vão viajar pelo fluido cósmico universal, que é o meio. Eu vou ter um transmissor, eu vou ter um receptor. Evidentemente, vamos lembrar lá da época da televisão, das antenas no telhado, que quanto melhor o sinal, melhor a imagem que eu recebia na minha casa, né? Às vezes a gente tinha que subir lá no telhado, girar a antena, ou mesmo quando tinha antena interna dentro de casa, colocava o bombril, né? O famoso bombril, né? Para que isso? Para melhorar o que? A recepção dessas ondas, né?
Então, a transmissão ocorre, o meio permite o caminho dessas ondas e o receptor, ele capta, mas aí, quanto mais forte o sinal, melhor a imagem que chega até nós. Então, essa figura representa muito bem essa ideia, né? Então, a gente vê a imagem em azul, recebendo um pensamento em amarelo, a gente vê a imagem em amarelo, recebendo aí um pensamento do azul. Essa sintonia significa que as ondas de pensamento que são emitidas por um ser conseguem ser captadas, conseguem ser vistas, entre aspas, pelo receptor, e de forma contrária, vice-versa. Emissor, meio, né? Receptor, o receptor pode virar um emissor, meio, e quem era um emissor passa a ser um receptor também. Então, nós recebemos e emitimos pensamentos, ondas de pensamento, o tempo todo, né? Nós pensamos o tempo todo. Não há um momento em que a gente não pensa. Ah, mas durante o sono, o espírito se liberta brevemente do corpo, continua com o pensamento, continua emitindo ondas daquilo que lhe faz bem, daquilo que o agrada, daquilo que pensa. A base do intercâmbio, a corrente mental. O pensamento é uma corrente viva, capaz de gerar uma excitação e formar um campo espiritual que se conecta a outros. Então, vamos imaginar que o pensamento, que é um atributo essencial do espírito, ou seja, não há espírito sem pensamento, pensamento sem espírito, né? O pensamento, ele é algo vivo, é algo que é capaz de criar. Gerar excitação significa ele consegue gerar uma provocação. É simples a gente entender isso aí. Eu estou dirigindo o meu carro, alguém corta a minha frente, eu emito um pensamento, só que talvez o ser no carro ali que fez o corte, talvez ele não se atente a esse pensamento. Mas se eu abrir a boca e expressar o que eu pensava, ele vai ser capaz de captar. E isso vai gerar uma excitação, ou seja, vai gerar uma resposta em cima daquilo que foi dito, que pode ser alguma palavra mais agressiva, ou pode ser um desculpa aí, foi sem querer, né? E isso vai gerar um campo espiritual, vai gerar uma conexão. Evidentemente que a gente também pode pensar da seguinte maneira: eu estou ali no semáforo, tem uma senhora do meu lado, a gente está na faixa, abriu, eu olho para ela e falo: a senhora gostaria que eu a acompanhasse para atravessar a rua? E ela gentilmente sorri e diz: sim, muito obrigado, né? Ocorreu uma conexão. Quer dizer, houve um pensamento, esse pensamento se transformou numa realidade, e essa realidade deu origem a uma conexão. Os pensamentos no campo espiritual, elas também vão gerar uma reação, né? Se eu estou sentado aqui pensando algo e a pessoa, ela pode até perceber o ambiente, mas ela não vai saber exatamente o que eu estou pensando enquanto encarnado. No momento que eu estou desencarnado, o pensamento vai entregar para aquelas entidades com as quais eu vou conviver quem sou eu.
Então, no plano espiritual, não há como esconder coisas. Eu posso estar aqui sentado, planejando um roubo a banco. Eu posso estar sentado aqui, planejando escrever um livro para ajudar as pessoas. No plano espiritual, o pensamento, ele entrega quem realmente é o ser, né? Então, esse campo espiritual que conecta os seres através do pensamento, essa corrente viva, ele pode gerar várias situações, situações de atração e situações de repulsão, né? Muito interessante isso, porque se nós temos pensamentos bons, nós nos afinizamos com seres elevados. Se nós temos pensamentos não tão elevados, nós nos afinizamos com seres que pensam da mesma maneira. Então, isso, essa corrente viva do pensamento, vai gerar aí uma conexão muito importante. Algumas conexões podem ser momentâneas, fracas, outras podem gerar interações intensas e que vão durar por muito tempo. Então, o cérebro, ele é um mecanismo físico que vai fazer a tradução disso tudo. Então, imagina a quantidade de ondas de pensamento, de correntes elétricas, de correntes ambientais, vindas de outras mentes e que chegam até nós. O cérebro é o transdutor, é ele que vai fazer a transformação. O cérebro é o nosso UHF lá dos anos 80. Indução mental. Assim como um corpo magnetizado induz outro à distância, então vamos imaginar dois ímãs. Um ímã atrai um metal magnético, da mesma forma que ele vai, né, causar a repulsão de outro ímã que tenha polo diferente, né? Então, ímãs com polos diferentes se atraem, ímãs com polos iguais se repelem. Então, assim como um corpo magnético induz outro à distância, o espírito transmite suas características mentais para outra mente com que esteja sintonizado. Ou seja, eu posso receber uma transmissão de um pensamento, de um espírito que seja bom. Eu preciso estar preparado para receber essas ondas. Por quê? Daqui a pouco a gente vai falar da sintonia, né? Eu posso estar recebendo o sinal, mas o meu UHF, o meu cérebro, está em outro canal, né? Ele está conectado em outro momento. Então, o espírito transmite o que pensa para outras mentes, vai captar quem está sintonizado naquela onda, naquele padrão vibratório, como a gente diz. Então, se nós estamos bem, nós estamos sintonizados com aqueles seres que emitem pensamentos de bondade. Quando a gente não está muito bem, a gente está triste, a gente está preocupado, a gente está nervoso, a gente vai se sintonizar com seres que estão transmitindo suas características mentais na mesma faixa. E nisso a gente cria responsabilidades. Nisso a gente cria colegas, amigos, parceiros espirituais, pessoas que passam a gostar daquilo que a gente pensa. Vamos imaginar, Marcelo, vamos para um show de rock? Não, eu não vou, eu não gosto. Vamos para uma cantata de Natal? Opa, eu gosto de cantata de Natal. Vamos.
Então, essas sintonias vão criando grupos. E esses grupos se afinizam de acordo com o tipo de pensamento que é transmitido e sintonizado no grupo. Então, tem aquela turma que gosta de pagode, tem aquela turma que gosta de samba, tem aquela turma que gosta da MPB. Então, esses grupos se aproximam justamente porque eles transmitem um tipo de pensamento ou um padrão vibratório que está de acordo com o grupo. E assim as pessoas se atraem. É assim também que as pessoas se repelem. Quantas vezes a gente vai trabalhar, a gente chega no ambiente, a gente bate o olho na pessoa, ou a pessoa bate o olho em nós e fala: não fui muito com a cara dessa pessoa, não. Não fui com a cara do Marcelo, não, viu? Eu tô achando que eu não vou com a cara desse Marcelo, não. Pode até ser que a primeira impressão não seja real e com o tempo isso mude. Mas vamos imaginar que você começa a conhecer a pessoa. Você começa a ver as atitudes da pessoa, né? É como se você estivesse vendo os pensamentos dela. E aí você fala: nossa, eu não concordo com essa maneira de ver o mundo. E aí você cria uma repulsão. Você se afasta dessa pessoa. Então, como ímãs, né? A gente pode pegar esse exemplo, né? O polo negativo e o polo, né? O norte e o sul, né? De um ímã. A gente tem um campo eletromagnético de interação de forças, né? Então, nós somos como ímãs. Nós nos atraímos. Quem gosta de beber suco, né? Vai falar de suco. Quem gosta de cinema, de filmes românticos, vai falar dos filmes românticos. Quem gosta, infelizmente, de bebida alcoólica, vai estar ali na presença de entidades que gostam daquilo. Da mesma forma, cigarro, sexo descontrolado, entre outros. Telementação e reflexão. A comunicação ocorre também pela telementação, quando pensamentos emitidos se unem a outros semelhantes, criando a afinidade vibratória. Então, o Marcelo aqui, que está conversando com vocês, amanhã vai trabalhar, tal, não sei o quê, e a minha cabeça vai funcionar o dia inteiro. O dia inteiro eu vou estar pensando, o que vai acontecer? Vai existir entidades espirituais, né, espíritos desencarnados, que vão receber essas informações. Alguns vão falar: nossa, bobagem isso que ele está pensando. Outros vão dizer: nossa, gostei do que você disse. É como se a gente tivesse numa rede social passando aqueles vídeos curtos. Ah, eu não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. Aí vê lá um vídeo e fala: que interessante. Aí a inteligência artificial viu que você parou naquele tipo de vídeo e no sistema, né, lá da rede social, a inteligência artificial vai começar a te apresentar vídeos semelhantes àquele que você parou para ver. Então, ela vai criar um pool de vídeos dentro daquela área que te apetece, que você gosta. Então, a relação com os espíritos, ela é igual. Ou seja, eu tenho a comunicação, eu posso emitir um sinal, esse sinal vai caminhar pelo fluido cósmico universal, ele vai ser recebido por vários espíritos. Ah, eu não gosto disso aí. Que bobagem. Nossa,
Isso não me interessa. Agora, outros vão falar: nossa, gostei, gostei dessa conversa. Quem é o Marcelo? Peraí. Tá aqui o Marcelo. Peraí. Agora é interessante. Esta comunicação, ela não precisa ocorrer entre dois seres próximos fisicamente dizendo. Essa comunicação, ela pode acontecer a várias distâncias. Não há uma necessidade do ser estar presente ali do lado, né? Então, essa afinidade vibratória cria grupos. E esses grupos, evidentemente, que tentam se proteger, evidentemente que esses grupos defendem aquilo que eles gostam. Se eu chegar num bar e falar, viu, etanol, bebida alcoólica faz mal, vão me botar para correr de lá. Mesma coisa. Eu chegar numa lanchonete e falar que lanche faz mal, vão me botar para correr de lá. Se eu chegar num outro ambiente, vamos imaginar uma pizzaria, e falar que pizza é uma delícia, meu Deus, é capaz do pessoal ficar de pé e ainda bater palma. Então é assim que funciona a afinidade vibratória. Então vamos imaginar, eu não estou muito bem, né? É uma suposição. Eu não estou muito bem. Eu estou aqui em casa, muito triste, pensativo. Aí começa a aparecer umas besteiras na minha cabeça, umas besteiras, começa a aparecer uns pensamentos para isso, aquilo. E se nós valorizarmos, eu estou criando uma afinidade vibratória com os seres que estão emitindo esse tipo de pensamento. Então, aí eu estou criando um ambiente favorável àquele tipo de situação, né? Tem pessoas que você encontra na rua. Como é que você está? Nossa, estou super bem, maravilhoso. E você, como é que você está? E tem pessoas que quando você encontra na rua, ai, você não sabe como é que é. Aí começa. Por quê? Porque aquele é um ambiente, né? Quando a gente conhece as pessoas no mesmo local de trabalho por muito tempo, você já sabe quem é o fofoqueiro, você já sabe quem é o preguiçoso, você já sabe quem é que enrola, você já sabe quem é que gosta de ficar batendo papo, você já sabe quem gosta de trabalhar, você já sabe quem é que faz se pedir, você já sabe quem é que não faz nada quando você pede. Então, nesse sentido, né, nesse pensamento, a afinidade vibratória vai formar grupos, né? E aí, isso vai conectar pessoas. Então, a ideia dessa figurinha é essa. A gente vai conectar dúvidas com certezas, né? Então, a gente vê a lâmpada lá, que é uma ideia, a gente vê a interrogação ali, né, do outro lado, e que quando a gente conecta isso, a gente cria afinidades. Perispírito e transmissão do pensamento. Nós sabemos que o perispírito é aquela conexão entre o espírito em si, que ainda precisamos de muita bagagem para compreender o que é o espírito em si, com a parte material. Então, o perispírito é aquela conexão. Todo mundo já sabe disso. A gente já teve várias e várias palestras sobre esse assunto. E o perispírito é quem registra inicialmente tudo que o corpo físico recebe e tudo aquilo que atinge o espírito. Então, o perispírito, né, ele tem o registro ali das informações. O pensamento se transmite pelo contato dos fluidos perispirituais, ou seja, o perispírito é quem faz a conexão com outros perispíritos
para que a gente possa ter a comunicação, por exemplo, né? Aquela palavra incorporação, né? É como se você tivesse sentado numa mesa mediúnica e o espírito precisasse sentar onde você está sentado para poder fazer a atividade espiritual ali, a comunicação. E não é bem assim, né? Nós sabemos que, no caso do médium, que é o ser mais sensível de todo esse processo que a gente está falando, né? Vai ocorrer uma expansão do perispírito do médium que vai entrar em contato com o perispírito do espírito que se comunica, e dessa forma vai ocorrer a transferência de informação. Então, o pensamento se transmite pelo contato dos fluidos perispirituais, funcionando como um fio elétrico que conduz informações, né? Então, é o perispírito que vai ser o responsável. Evidentemente que quanto mais o espírito expande o seu perispírito, mais espíritos ali, né, que têm contato com ele, vão também, através dos seus perispíritos, transmitir informações. E quando a gente expande o nosso perispírito numa reunião mediúnica, nós estamos nos colocando, né, na posição de trabalhadores. Então, quando eu vou expandir o meu perispírito, eu posso receber comunicações de todos os tipos de entidades espirituais, de irmãos sofredores, né? E durante esta comunicação, pode o médium experimentar ou não todas as sensações ali do espírito, né? Então ele pode sentir a dor, ele pode sentir a dor emocional, aquela sensação física que ainda ficou na mente do ser, né? A gente, né, até usa como exemplo as pessoas que sofrem amputação, né? Tem gente que sofre amputação, sente coceira na parte que não existe mais ali, né? Então, de fato, a conexão, a transmissão, tudo ocorre em termos perispirituais, né? Não é uma coisa que vem. O perispírito é capaz de receber a informação e transmiti-la ao espírito. Evidentemente que a informação que chega, se a emissão da informação é boa, a informação chega bem. Se a informação é truncada, fica difícil a comunicação. Então, por exemplo, quando nós temos aí, vamos imaginar, um casal, né, interagindo entre si, as energias que são aí liberadas são energias de sintonia, de agregação, né? E quando o amor verdadeiro reina, esses dois seres, eles estão emitindo ondas, pensamentos, transmissão de acordo com a afinidade. Cérebro como aparelho emissor e receptor. Como a gente falou agora há pouco, o cérebro, ali através das glândulas, né, como a gente já bem conhece, através de todos os estudos de comunicação espiritual, a gente sabe que o cérebro é o transdutor, né, como a televisão lá. Ele vai captar, ele vai emitir, ele vai reorganizar os estímulos. Então, o cérebro é responsável pelas questões de imagens, som, vozes espirituais. O cérebro ele traduz tudo isso e transmite ao médium. Daí a necessidade do estudo e do aprimoramento. Por quê? Porque se eu tenho um cérebro despreparado, as imagens, os sons e as vozes podem chegar de maneira truncada e eu não conseguir compreender bem, organizar essas informações, ou
eu posso ser manipulado, né? Me recordo muito bem da primeira reunião mediúnica que tive a oportunidade de assistir, onde um espírito se comunicou através da médium, pedindo para a gente licença, né, para agradecer por estar ali naquela reunião bendita, por estar presente pela primeira vez, agradecendo a todos nós, pedindo que Deus nos abençoasse, e do nada, a orientadora, a dona Francisca, chegou e chamou a atenção daquele espírito, dizendo: o que você está fazendo aqui? Por que que você está aqui? E aí, isso me assustou na hora, porque eu imaginei que nós estávamos lidando com um espírito de grau elevado. De repente, a gente vê a irmã chamando atenção e ele insistiu uma, duas, três vezes na mesma conversa. Até que do nada ele falou: eu estava passando aí na frente e eu achei engraçado brincar com vocês. Imagine se, por conta do nosso despreparo, nós tivéssemos dado espaço para esse tipo de entidade. A nossa vida, o grupo que estava começando ali em Araraquara, aquele grupo mediúnico, ele iria para o brejo, né? Literalmente, né? Como se diz por aí. Nós teríamos uma situação difícil, porque nós teríamos um espírito que não estava preparado dominando ali aquele grupo. E isso acontece também no nosso dia a dia, né? Às vezes nós somos induzidos por pessoas a realizar certas ações e que a gente confia que vai dar tudo certo e que não sei o que, e de repente aquela pessoa te trai, aquela pessoa te engana, aquela pessoa mostra que ela te usou. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? Por quê? Por conta do despreparo. Evidentemente que quando a gente é preparado, tá esperto, opa, mesmo que espíritos desequilibrados se aproximem querendo nos enganar, nós não caímos na conversa. Então o cérebro recebe, emite, reorganiza, né, todos esses pensamentos, mas de fato, quem aceita, quem não aceita é o espírito. A sintonia como condição da comunicação. A comunicação, então, só vai ocorrer quando há ajuste vibratório entre o médium, que somos todos nós, em grau menor ou em grau maior, e o espírito que está ali, seja encarnado ou desencarnado. Sem afinidade mental, a transmissão é impossível. Então vamos lá. Eu estou com um processo obsessivo, vamos usar como exemplo. Então, Marcelo está com o obsessor ali, atormentando a vida dele. Eu vou procurar o apoio de uma casa espírita. Quando eu vou procurar o apoio a uma casa espírita, o que, que vai acontecer? Eu vou começar a assistir palestras. Essas palestras vão mudar a maneira como eu vejo a vida. A água fluidificada vai ajudar a reorganizar ali os centros de energia, o passe vibratório também. A água fluidificada vai ter o remedinho espiritual necessário, mas principalmente a palestra com aquilo que ela vai me oferecer, né? Fazendo com que eu mude a maneira de pensar, mude a maneira como eu levo a vida, mudando o meu padrão vibratório. Mudando o meu padrão vibratório, evidentemente que a afinidade mental com aquelas entidades que me acompanhavam, que faziam sugestão de depressão, suicídio, a ansiedade e todos os outros problemas que nós já conhecemos, né?
passam a desaparecer. Por quê? Porque já não tem mais transmissão. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é: eu tô triste, ou com raiva, ou nervoso do nada, é porque eu tô afinizado com alguém que está sentindo isso. Poxa, não tem ninguém aqui. Se não tem ninguém aqui, tem espírito. O espírito está em um outro plano vibratório, eu não o vejo visualmente dizendo, mas eu o percebo. Mas por quê? Porque, de repente, ele se aproximou na questão vibratória e eu captei e falei: não, peraí, por que eu estou com raiva? Né? Eu tive um relato outro dia de uma pessoa que falou que chegou em casa e teve vontade de quebrar tudo. Mas por que quebrar tudo? Não, quebrar tudo, uma casa maravilhosa, uma família maravilhosa. Por que vontade de pegar, jogar combustível e tacar fogo na casa? Evidentemente que aquilo não é nosso. Aquilo vem de um outro ser que está com dificuldades. A gente precisa buscar o apoio para nós, mas também a gente não pode esquecer do ser que está passando por aquilo. Existe alguém, um grupo que seja, que está transmitindo aquilo para a gente. Então eu preciso buscar a proteção. E, gente, proteção não é só quando se vai ao centro. Proteção é o tempo inteiro, full time. Por quê? Porque a gente está inserido num sistema de ondas, de vibração, de pensamentos. Nós temos espíritos a todo tempo, a todo lado, encarnados e desencarnados. A mediunidade como ponte entre planos. E aí, evidentemente, que nós temos os médiums menos ostensivos, aqueles que só recebem intuição, e nós temos os médiums que são capazes de realizar fenômenos incríveis através da mediunidade. Então, a comunicação se efetiva quando o médium ajusta sua onda mental à da entidade, permitindo a conjugação das energias. Olha que interessante, o médium, sendo alguém detentor de conhecimentos, de estudos, ele é capaz de ajustar a sua onda mental à entidade. Na maioria das vezes, a gente vê o contrário. A gente vê as entidades ajustando a nossa onda mental, ela nos impondo o sentimento e os pensamentos. E aqui, no caso, um médium bem preparado, um médium bem responsável, ele é responsável, o nome já diz, né? Acabei de falar sobre isso, ele é responsável por ajustar a sua onda mental. Espera aí, eu estou aqui na reunião mediúnica, vou me colocar na posição de trabalhador e vou permitir que entidades sofredoras se comuniquem através de mim. Agora que eu entendo um pouco melhor, certas situações que eu via lá em Araraquara, em outros centros, quando a pessoa se deixava levar pela comunicação, gritando, correndo, dizendo coisas de baixo calão, e a gente escutava o orientador falando assim para a pessoa: lembre-se que quem manda é você. Lembre-se que quem diz sim, diz não, é você. Então é exatamente isso. O médium que estuda, o médium que se prepara, ele se ajusta à comunicação. E não o contrário. Se o contrário acontece, eles podem até nos dominar. Então imagina, você como médium, você é capaz de efetuar suas conexões, né? Foi o que eu falei para minha esposa essa semana, né? Eu vou fazer 50 anos de idade. Eu vou escolher o lugar para trabalhar que me faz bem. O lugar que não me faz bem,
eu vou sair. Ponto. O médium escolhe. Ó, eu estou aqui à disposição para realizar o trabalho mediúnico. O médium responsável, o médium estudioso, o médium que entende que porque sentou numa mesa mediúnica, não acabou, tem que continuar estudando, estudando a doutrina espírita em sua pureza, continuar se preparando, né? Para poder se aprimorar sempre, né? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, não foram médiums que não foram médiums que estavam prontos. Eles continuaram o seu processo de aprimoramento da mediunidade por todo o tempo, até o momento do desencarne. Vamos pegar um exemplo, o passe, né? Eu coloquei essa imagem para exemplificar o passe. O passe é de uma responsabilidade muito grande, porque o passista, ele tem que estar equilibrado para receber as energias do plano espiritual e ser capaz de transmitir essas energias à pessoa que está recebendo o passe. A pessoa que está recebendo o passe, ela assistiu uma palestra antes. A princípio, a gente entende que aquela pessoa deveria estar preparada, mas nós sabemos que não são todas as pessoas que estão preparadas. Mas de qualquer forma, o passista, ele tem por obrigação se cuidar no dia do passe, através de pensamentos elevados, alimentação, muito cuidado com a alimentação, vícios, muito cuidado com os vícios. Então, o dia do trabalho mediúnico, mesmo que seja apenas a transmissão através do passe, né? Porque a gente sabe que a gente tem médiums psicofônicos, né? Nós temos a psicografia, temos todo tipo de mediunidade dentro do centro, todos exigem de nós responsabilidade. Lembrando que, vou voltar na frase, quem se ajusta à onda mental da entidade é o médium e não o contrário. Senão, o médium vira um boneco na mão das entidades. E imagina só se eu tenho um médium e com poder. Aí pronto, né? Aí a gente encontra um problema. Formas de expressão da comunicação espiritual, a gente já sabe, nós temos a psicografia, a incorporação, a inspiração, clarividência, clareaudiência, né? Evidentemente que nós, vamos dizer assim, nós, na nossa grande maioria, nós somos inspirados, né, o tempo todo. Então, essa comunicação se manifesta dessa forma. Não são todos que psicografam, não são todos que têm uma incorporação. Eu acho estranho, né, nos livros colocar incorporação, porque dá a impressão que o espírito vem, senta aqui onde eu estou e fala. E não é bem assim. É aquele contato, né, do perispírito do médium com o perispírito do espírito. A clarividência, a capacidade de ver, a clareaudiência, a capacidade de ouvir também são específicas. No entanto, a inspiração, ela pode acontecer desde crianças até as pessoas mais idosas e em todos os lugares. Então, a gente pode ser inspirado o tempo inteiro. Daí a necessidade de que sempre que eu vou começar uma atividade, fazer uma oração, sempre que eu vou passar por uma dificuldade, fazer uma oração. Sempre que eu for passar por uma reunião muito importante, decisões que precisam ser tomadas, eu vou através da oração para receber a inspiração, né? Essa inspiração existe. Nós temos espíritos que nos acompanham, que se preocupam conosco e que estão ali à disposição, evidentemente, que não o tempo inteiro, né? Os espíritos não ficam conosco o tempo inteiro. Eles têm as atividades dele, mas evidentemente que naquele momento, quando eu fecho meus olhos, eu peço que seja inspirado
né, bons pensamentos, boas atitudes, os espíritos percebem e de onde eles estão, essas ondas vibratórias chegarão até nós. Não precisa Jesus Cristo estar aqui do nosso lado para nos salvar. Ele pode estar em qualquer lugar, principalmente Jesus Cristo, que deve ter uma capacidade de emissão de ondas de pensamento, né, insuperáveis, né? A nossa comunicação ainda é muito ruidosa, mas das entidades superiores, isso não existe. Então, quando a gente se propõe a um trabalho sério, a gente tem ali alguém que nos ampara, nos apoia, alguém que nos orienta. Evidentemente que essa comunicação existe e ela vai funcionar se o receptor, que no caso da imagem, o Senhor encarnado, estiver apto a receber. E a gente vê ali, né, a imagem de uma moça que seria ali o ser que inspira ele ao estudo. O contrário também pode acontecer, né? Onde, por exemplo, eu posso ter entidades que vão estimular as pessoas a realizar situações mais degradantes. E, evidentemente, né, jogando a pessoa nos vícios, até para que essa entidade possa ser, entre aspas, alimentada com essas vibrações. Consciência, responsabilidade e ética. Nós já estamos terminando. O médium não é um autômato. O que é um autômato? Dá uma olhadinha na figura aí, um bonequinho com asinhas controladas por um ferro. O médium não é um robô. Há sempre participação mental e responsabilidade moral na comunicação, né? O Chico Xavier deu várias comunicações. Se todas foram boas ou ruins, não somos nós, né, que vamos julgar. A gente conhece o médium pela obra, pelas comunicações, mas será que em algum momento alguma coisa pode ter dado errado? Por que não? Chico Xavier também era humano, né? Também enquanto encarnado, ele também poderia ser, né? Mas de fato, a gente sabe que de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com o seu estudo, o aprimoramento mental, o aprimoramento moral leva a uma comunicação sob controle do médium. Lembrando que é o médium que se ajusta à comunicação e não a comunicação que ajusta o médium. As pessoas mais despreparadas, elas têm situações de descontrole mediúnico no ônibus, em casa, na rua, mas muitas vezes por quê? Porque falta o conhecimento. Daí a importância. Vamos estudar, vamos entender o que, que acontece com você. Vamos lá mostrar para você que quem manda aqui é você e não o espírito. Então, os espíritos aqui representados por uma imagem em rosa podem dizer o que quiser, mas é aqui em azul o médium, seja o ostensivo, o menos ostensivo, quem vai filtrar e escutar. Eu posso escutar ou não, né? Por exemplo, estou aqui na mesa, tem uma garrafa aqui, ó, tem uma garrafa aqui, essa garrafa não é minha, mas pode vir um pensamento assim, tipo, ah, não é de ninguém, leva embora. Mas peraí, leva embora? Levar embora? É, realmente, não tem ninguém aqui. Será que essa garrafa é de alguém? Ah, não, leve embora. Olha que garrafa bonita. Ela tem uma etiqueta preta. Olha que desenho bonito. Você pode pôr água e beber. Olha só. E quando você vê, você está com essa garrafa em casa. Pô, foi falta de preparo. Você caiu na conversa. E evidentemente que o espírito que te convenceu a fazer isso e você fez,
ele vai falar: encontrei um coleguinha aí que vai fazer o que eu quero. Opa, peraí, começamos com uma garrafa, daqui a pouco vamos para uma coisa maior, e aí a gente sabe para onde caminham as coisas. Consciência, responsabilidade e ética cai exatamente nisso. Todos nós somos responsáveis. Todos nós. Não adianta culpar presidente, não adianta culpar médium, não adianta culpar passista, quem fica lá na frente do centro, quem é apenas frequentador. Não, todo mundo é responsável. A comunicação mediúnica é universal. A comunicação mediúnica, seja ostensiva ou não, ela não é espírita. Nós estudamos mais isso como outras áreas, mas a comunicação não é espírita. A comunicação ela é universal. E daí a gente lembra de algumas pessoas e de algumas entidades que usaram da responsabilidade, da mediunidade para nos orientar sobre isso. Então, Divaldo Pereira Franco, que nos deixou aí há pouco tempo, voltando para a vida real no plano espiritual. Quem teve a oportunidade de assistir o filme, né, do Divaldo Pereira Franco se emocionou, né? E aqui o nosso amigo Chico Xavier, que disse: enquanto o homem não entender que é um espírito habitando um corpo transitório, a matéria haverá de subjugá-lo com o seu próprio consentimento. E evidentemente que existem irmãos que sabem muito bem disso no plano espiritual e vão se utilizar disso para suas vinganças, para suas necessidades de absorção de fluidos e etc e tal. Então, enquanto a gente entender que a gente não vive para a matéria, mas que a gente vive para o espírito, né? Ainda a gente precisa estudar bastante. E aqui, o maior representante de tudo que a gente pode falar sobre responsabilidade, ética, né? Em termos espirituais, Jesus Cristo. E evidentemente que eu só tenho a agradecer a todos vocês por, né, estarem aqui comigo nesse momento. Vou desconectar aqui. Eu não estou conseguindo ver. Ah, agora sim. Aqui. Interromper. Pronto. Agora voltei aqui com vocês. Então agradeço muito a oportunidade, né? Eu sei que muito do que foi dito aqui vocês sabem, vocês conhecem, e abro agora, né, para perguntas, colocações, fiquem à vontade aí. Estamos aqui para aprendermos juntos.